graça e a misericórdia do Senhor esteja com os amados que nos assistem, cultuam conosco nesta noite. A Bíblia diz no Salmo 19, versículos 14, que a palavra da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Primeira Igreja Batista em Socorro, Jaboatão dos Guararapes, traz para você este culto de glorificação, de exaltação ao nome do Senhor. Deixe-me orar com você neste início de culto, para que cada um de nós, cada que está aqui ouvindo, cultuando, coloque seu coração na dispensação do Senhor. Pai bendito, Pai querido, assiste-nos neste momento, que a Tua graça, a Tua misericórdia alcance cada lar, cada vida. Sabemos que há vidas que têm nos acompanhado, que ainda não se entregaram a Jesus Cristo, que ainda não colocaram Jesus como parceria para um viver feliz. Que o culto desta noite traga transformação de mente, transformação de visão, que haja, Senhor, arrependimento, conversão. É o que desejamos na unção do Teu Espírito Santo e é o que colocamos diante de Ti, para que Tu possas intervir em cada vida que está nos acompanhando, cultuando conosco. Abençoa toda a trajetória do culto. Pedimos mais uma vez que Tu estejas com nossas vidas, no nome de Jesus. Que você esteja com o coração voltado a fazer a vontade do Senhor neste momento. Igreja amada do Senhor, para mim é sempre um privilégio de estarmos juntos em mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado. Tenho minha Bíblia aberta em 1 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 4, que diz: Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Então, que nesse momento nós possamos estar colocando as nossas autoridades nas mãos do Senhor, para que esses homens e essas mulheres continuem conduzindo o povo no conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo. Então, nesse momento nós vamos orar, Assim oremos. Pai querido, Pai de amor, louvado e exaltado seja o Teu nome. Nós queremos Te agradecer pelo dia que fez o Senhor e por isso nós estamos alegres, Pai. Nós queremos Te bendizer na beleza da Tua santidade, porque só Tu és Deus. Pai, nesse momento nós Te entregamos a vida de cada homem, de cada mulher que se constitui autoridade por Ti e pelos homens, Pai. Que Tu possa estar conduzindo esses homens e essas mulheres no centro da Tua vontade. Que eles possam a cada dia buscar o entendimento vindo de Ti, para que possamos ter dias melhores e mais pacíficas. Ó Pai, que o Teu nome a cada dia possa ser glorificado. Sede com as suas famílias. Ó Pai, sede com essas vidas. Continua dando entendimento e sabedoria vinda de Ti, para que eles possam estar conduzindo, Pai, a cada dia melhor, com sensatez, com honestidade, com verdade, e que acima de tudo eles Te conheçam como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. A graça, a paz do Senhor Jesus Cristo seja uma constante em nossas vidas. Queridos, Salmo 28, 7 diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim, o meu coração salta de prazer
e com o meu canto o louvarei. Glória a Deus. Glórias ao nome de Jesus. É por isso que nós louvamos esse Deus. É por isso que nós adoramos esse Deus lindo e maravilhoso. Porque tem cuidado de nós. Porque tem nos ajudado, nos guiado, nos levantado, nos socorrido. Por isso que o meu coração, como disse Davi, também salta de prazer. E com o meu canto, eu o adorarei. Amém? Vamos louvar o Senhor. Quando a força te faltar e a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando o futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sentimos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé segredo não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Tenha fé, a tua bênção já chegou. A tua bênção foi decretada por Jesus Cristo. Toma posse. Amém.
bem, nunca conseguirei expressar o que só sei sentir. Ele não só me salvou, mas foi além, me amou. E ainda me deu o privilégio de ser sua morada. O que fazer pra te merecer? Se não sou digno, se não sou nada, se eu nem mesmo existiria, Se não fosse a tua mão, o que falar? Como me expressar? em silêncio disseste tudo e no teu trono desceste ao mundo Só pra provar o teu amor por mim. Vida, teu amor me trouxe a vida. Que vida! Teu amor me trouxe a vida. E que vida! Ele não só me salvou, mas foi além, me amou. E ainda me deu o privilégio de ser sua morada. O que fazer pra te merecer? Se não sou digno, se não sou nada, se eu nem mesmo existiria, se não fosse a tua mão. Que falar? Como Se em silêncio disseste tudo e do teu trono desceste ao mundo Só pra provar o teu amor por mim. Vida, teu amor me trouxe a vida. Que vida! Teu amor me trouxe a vida. Que vida! Vida, teu amor me trouxe a vida. E que vida! Teu amor me trouxe a vida. Amém. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu corpo. Vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. A palavra do Senhor está aberta no livro de Gênesis, início da Bíblia, primeiro livro bíblico, escrito por Moisés, e trago como referencial o capítulo 19 e apenas um texto para servir de base ao entendimento que o Espírito Santo de Deus tem feito ao meu coração e creio fará ao seu também.
A palavra do Senhor nos diz assim: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Esta palavra que lemos, ela faz parte de uma história bíblica tão viva, tão real, e que eu creio, toda a humanidade conhece sobre este relato da palavra do Senhor. Nenhum cético, nenhuma pessoa que talvez não creia na Bíblia, na palavra de Deus, nenhuma pessoa que talvez não tenha uma vida religiosa, pode dizer que nunca ouviu falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele pode não acreditar, ele pode achar que foi mais uma história criada, mas ele tem conhecimento que isso aconteceu, que está registrado isso em algum lugar. Este lugar, eu posso dizer com muita garantia, no Espírito Santo de Deus, é na Bíblia Sagrada. Então estamos falando sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Há uma história para isto. No preâmbulo de tudo isto, a cidade de Sodoma e Gomorra, ela estava numa devassidão tremenda. Diz a palavra do Senhor que era tamanha a condição humana de não acreditar que existia um Deus, de viver tantas coisas contrárias à vontade do Senhor, que agravou, diz a Bíblia, o coração de Deus. E Deus, através de Abraão, juntamente com a família, Ló, que era um dos parentes de Abraão, avisou que a cidade iria ser destruída. Abraão, para que cada um entenda, ele intercedeu a Deus para que não destruísse a cidade. Essa história está no capítulo anterior, para que cada um entenda bem rapidinho a questão de não olhes para trás. Ou por amor à sua vida, liberte-se das coisas deste mundo. Traduzo essa história para que cada um entenda o que vivemos hoje. Então Abraão intercedeu com Deus: tu destruirás as cidades, destruirás o justo com o ímpio? Será que assim é o coração de Deus? E Deus disse: não. Se houver tantos justos, eu não destruirei a cidade. E saiu falando, conversando isso com Abraão. No capítulo 18 nós entendemos isso e vemos isso claramente. 50 justos, ele saiu dizendo: se tiver 50 eu não destruo, se tiver tantos, e chegou ao ponto de: se tiver 10 justos eu não destruo a cidade. E nesse parâmetro encontrou-se a família de Abraão e de Ló. E os anjos foram exatamente buscar os justos, para não serem destruídos com os ímpios. Porque, na introdução lhe digo que quando Deus promete uma coisa, Ele cumpre. E esta introdução faz com que nós possamos ver o que a palavra de Deus nos diz através do que lemos. Tenho aqui como referencial, e 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e na porta da cidade estava Ló. Ele era talvez como ocupasse uma posição de juiz na cidade. Isso está no versículo 9 de Gênesis 19. Era também interessante ver o costume do tempo, que era como se fosse um tribunal. Quando chegavam pessoas à cidade, passava por aquele juiz. E aqueles 2 homens que chegou à cidade tinham a missão de tirar os justos, aqueles que temiam a Deus, aqueles que buscavam a palavra de Deus, aqueles que viviam temendo as coisas que Deus faz. Isso aconteceu em Sodoma como acontece hoje.
Deus está reservando, preservando aqueles que têm a sua condição em viver a palavra do Senhor. Nós às vezes pensamos que preservar é deixar viver. Muitos não entendem que Deus muitas vezes preserva alguém buscando ele para si. Uma coisa também lhe digo teologicamente e com a unção do Espírito Santo de Deus. Deus não puxa, não tira ninguém da terra sem antes avisá-lo, sem antes dar oportunidade de conversão, sem antes dizer a ele o que Deus quer para a vida dele, dessa pessoa. Acontece com cada cristão. Aconteceu comigo. Então Deus não cerceia a vida de ninguém por ele ser Deus, sem antes avisá-lo e dar oportunidade de conversão. Então ninguém pode dizer que Deus é um Deus injusto por talvez tanta gente morrer. Todos que são ou que partiram ou que vão partir deste mundo, todos estão avisados do juízo final do Senhor. Ninguém pode dizer que não sabe que existe. Pode não acreditar e abraçar e absorver, mas sabe que haverá o tribunal, sabe que haverá a morte, sabe que um dia deixaremos esse planeta, ou esse plano material. Assim aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra. Na intercessão de Abraão, Deus agora disse: eu dei minha palavra, vou livrar os justos. E aí chegou aqueles anjos à casa de Ló. E quando lemos o capítulo 19, entendemos claramente que, embora esta passagem não diga que Ló era um homem justo, contudo, pela condição de estar habitando em Sodoma, pela condição de ser sobrinho de Abraão, pela condição de Abraão ver em seu bojo os seus familiares que temiam a Torá, Deus disse: vou livrá-los. E aí chegou aqueles dois anjos. Isso está também, para que cada um entenda, meu irmão, no livro de 2 Pedro 6, de 8 a 9. Deixe-me ler. E Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais de 7.000 pessoas, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Condenou a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, pondo-as, por exemplo, aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Isso está no livro de 2 Pedro, capítulo 2, 6 a 8. Em Gênesis não tem dizendo que Ló era justo, mas Pedro vai referir-se a essa questão em função de ouvir a palavra de Deus. Terminando este preâmbulo, quando uma das coisas é que é notório sabermos que foi avisado aqueles que estavam lá em Sodoma e que Deus queria preservá-los, e que Deus é justo, santo e bom, e quer preservar a humanidade de hoje também, e quer que justos e ímpios ouçam a palavra do Senhor. Quer que toda a humanidade se quede a palavra do Senhor. Deus quer que toda a humanidade receba Jesus Cristo como Salvador. Então ninguém pode se dar por desavisado. Mas o mundo impera a impiedade, no mundo impera a injustiça, no mundo impera a devassidão, no mundo impera as coisas que agravam o coração de Deus, tal qual como Sodoma e Gomorra. E Deus envia anjos. Como lemos em Gênesis, 2 homens foram à casa de Ló. E a história registra que, quando aqueles homens chegaram,
era comum a hospitalidade. E Ló disse: entre. E eles não quiseram. Mas a insistência tamanha, e homens que ouvem a voz de Deus, eles querem fazer e fazem a vontade de Deus. A devassidão de Sodoma acontece hoje. As coisas do mundo querem contrariar a vontade de Deus. E isso está agravando o coração de Deus. E Deus está avisando a cada um: converta-se, arrependa-se, porque virá fogo sobre a terra. Virá repentina destruição. E muitos estão como que achando que isso é uma brincadeira. E que não é assim. Deixe-vos traduzir como a devassidão está em nosso mundo hoje. E tão séria. Não faz muitos dias. Agora no mês de janeiro de 2020. Estava vendo uma reportagem em que uma figura pública estava em um aniversário de uma amiga. E naquela euforia do aniversário tinha crianças, convidados, parentes daquela jovem. E aquela pessoa anunciou naquele momento a sua declaração, que queria casar com aquela moça. E aquela outra jovem disse: bom, eu quero pedir sua mão em casamento. E naquele momento as duas se beijaram e todo mundo aplaudiu. Eu pude ver naquela reportagem que crianças ficaram como que olhando abismadas. Como é isto? Criancinhas. No meio de crianças, idosos, saiu na televisão, na mídia. E nós temos que ver isso como uma naturalidade tremenda. Talvez alguém esteja me ouvindo e dizendo: vou processar esse pastor. Mas isso estava acontecendo em Sodoma, como está acontecendo hoje. E a palavra de Deus nos autoriza dizendo que essas coisas agravam o coração de Deus, porque fere os desígnios divinos. E por essa coisa em Sodoma veio a destruição. Mas Deus não deixou ninguém desavisado. Alguns se arrependem. Já ouvi comentários que houve arrependimento até desse fato que citei. Porque chega uma razão que é necessário arrepender-se das coisas que estão ou está acontecendo. Mas uma das coisas que queremos traduzir nessa história de Sodoma e Gomorra é que Deus não faz nada sem antes avisar. Esteja atentos aos avisos de Deus. Deus primeiro avisa para depois fazer o seu cumprimento. Deus tem nos avisado. Deus tem avisado ao mundo todo: eu estou voltando. Deus tem avisado aos poderes econômicos, às nações, aos governos, aos humildes, aos ricos, à humanidade como um todo: eis que estou à porta e venho arrebatar a igreja. Deus não faz nada sem que o homem não seja avisado. Ninguém pode dizer: eu nunca soube, eu nunca sabia, ninguém me falou. Então, se ninguém lhe falou, eu quero desafiar você que está me ouvindo: reparta esta palavra aonde você estiver, porque Deus está avisando a humanidade que precisa de conversão. Essa mesma lição que aconteceu em Sodoma está acontecendo nos dias de hoje. Deus está dizendo a cada um de nós, diante do que vivemos nesses dias, que o tempo está se cumprindo. Mas vamos voltar à história para que completemos o nosso raciocínio. Aqueles dois anjos chegaram à casa de Ló e queriam tirá-los da cidade.
A Bíblia nos fala tão claramente que quando aqueles homens estavam na casa de Ló, aconteceu um outro fato terrível. Que aquela multidão que cercava toda aquela circunvizinhança, homens chegaram à casa de Ló, atrás dos anjos, atrás dos rapazes, atrás daqueles moços tão bonitos, porque a devassidão era tamanha, eles queriam sediciar as coisas de Deus. Não é assim a humanidade hoje? Quer traduzir o que é divino para o que é impuro. Quer buscar o que é de Deus para transferir para as coisas impuras. Por que é que a igreja hoje está passando por uma crise de identidade tão grande? Porque estão tirando a adoração a Deus para adorar aos homens. Estão tirando o valor de culto ao Senhor para fazer shows para os homens. E Deus não se agrada disto. Cultuar a Deus é você reverenciar Deus, é buscar a palavra de Deus e é viver e ter uma vida na dependência de Deus. Creio e tenho convicção que muitos que me escutam vai dizer e pode até dizer: eu não gostaria de ser membro desta igreja desse pastor nunca. E que não seja. Porque se não vivermos a palavra do Senhor, estaremos contados com os de Sodoma e de Gomorra. Espere o final da palavra que Deus tem colocado em meu coração, que você vai entender. Então, nesse momento, Deus avisa, aqueles homens estavam ali, foram buscá-lo e Ló os escondeu. Diz a palavra do Senhor, no versículo 5 do capítulo 19 de Gênesis, e chamaram por Ló e disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os para fora, para que nós abusemos deles. Pense numa corrupção. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a sobre si, após si, e disse-lhe: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas, virgens, e vos-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a esses homens, porquanto se acham sob minha proteção. Ló escolheu proteger Deus em função das filhas. E Deus escolheu proteger Ló porque ele foi fiel à palavra de Deus. Nem as filhas, nem os anjos foram atingidos. Esta lição de Sodoma acontece hoje. Claramente. Então, se você tem sido avisado, por amor à sua vida, não olhe para trás e liberte-se das coisas deste mundo. A segunda razão da reflexão da noite, que não devemos nos prender às coisas que o mundo tem, porque o mundo impulsiona o homem a fazer o que não é do agrado de Deus. Foi assim em Sodoma. As coisas estavam totalmente à revelia daquilo que Deus tinha determinado. E o amor de Deus é tamanho, como assim citamos no início, que Deus, avisando a Abraão, disse: eu vou destruir a cidade. E Abraão, intercedendo a Deus, disse: Senhor, hás de destruir justo com ímpio? Chega a razão de Ló, e Deus disse: não. Então veja quantos justos tem. A Bíblia, eu entendo que a Bíblia tem um texto que fala-nos assim. Não, o apóstolo Paulo nos fala: não há um justo só, um só sequer. Todos estamos afastados dos caminhos do Senhor. Não há ninguém que pratique o bem. Esse texto vai falar que o homem por si só, ele não é justo em si mesmo. O homem é justificado pela unção do Espírito Santo de Deus através do sangue remidor de Cristo Jesus, que justifica todo o ser humano. E o sangue de Jesus Cristo, nos diz 1 João, nos purifica de
todo o pecado e de toda a injustiça. Então o ser humano é justificado pela palavra do Senhor, pelo sangue de Jesus. Daí é onde se encontra justo. A época de Ló não tinha Jesus Cristo, mas tinha o poder da palavra. Então, quando nós entendemos esta lição, a questão de que era preciso tirar do meio do pecado, tirar do meio da devassidão aquele que é justo. Jesus Cristo veio para tirar do meio de Sodoma, do meio da devassidão, do meio da corrupção, aqueles que abrem o coração, o recebem como Salvador e que venha a questão do juízo, porque, como diz a Bíblia, esses alcançarão a misericórdia do Senhor na sua justificação. Quando acontece assim, diz a palavra do Senhor que Ló, juntamente com sua família, aqueles homens pegando já a mão de Ló e a família, eles não queriam sair. E aqueles dois homens os impulsionou, juntamente com as famílias, com as suas filhas. A Bíblia diz assim, que eles, levando para fora, disse-lhes: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em nenhuma campina, foge para o monte, para que não pereças. Diz a palavra do Senhor no versículo 18, respondeu-lhe Ló: assim não, Senhor meu. Não, desse jeito não. Às vezes nós queremos ter o chamado jeitinho. Há muita gente querendo viver a palavra do Senhor com jeitinho. E na palavra do Senhor, Deus, não há jeitinho. O chamado jeitinho brasileiro. É uma situação muito séria e singular. Se você quer ter a salvação e tem a salvação em Cristo Jesus e quer viver a palavra do Senhor, saia dos jeitinhos, dos arrumadinhos que o mundo tem apresentado perante você. Às vezes nós vemos pessoas que estão totalmente fora dos desígnios de Deus e nós até aplaudimos, em muitos casos. Eu posso ver na rede social, algumas pessoas botam coisa lá que não é nada convincente com a palavra de Deus, sabe da palavra de Deus e ainda tem gente que parabeniza, tipo Sodoma e Gomorra. Saia de Sodoma e não olhe para trás, nem se junte com estes, porque senão você vai levar a maldade e a maldição com você. É bíblico. Está em 2 Tessalonicenses 4, 23. Não queira nem conversa com quem sabe da palavra de Deus e não quer a palavra de Deus. É real, é bíblico. Para aquele que não sabe e não conhece e precisa, nós devemos chorar, gemer, orar, interceder. Mas aqueles que deliberadamente rejeitam, eles terão que prestar contas a Deus. E eu não tenho que aplaudir, eu tenho que orar por eles, chorar por eles e interceder por eles. Ló. Volto à palavra e ao texto. Quando aqueles dois anjos colocaram Ló, eles foram para uma cidade chamada Zoar, era um pequeno lugar, não é? E dali, chamada Belá, que depois foi traduzida para Zoar, e ali eles viram de longe. Mas um dos pontos que nós podemos concluir a reflexão da noite, foi dada uma ordem por aqueles homens: olhem, fujam para as campinas, para os montes. Não parem em nenhuma campina, porque virá fogo do céu. Há de destruir toda essa terra. Mas não olhem para trás.
Que lição! E a Bíblia retrata, como disse no início, talvez você não creia na Bíblia, talvez você nunca leu, mas você já ouviu falar que uma pessoa, uma mulher, virou estátua de sal. Isso sai até em testes por aí. Qual foi a mulher que virou estátua de sal? Aí todo mundo vai dizer. Não creem na Bíblia, mas sabe que a história é real. E diz a palavra do Senhor que a mulher de Ló, todos da casa foram avisados, e que não deveriam olhar para trás, e que deveriam estar atentos à palavra do Senhor. E aqui vem uma palavra para você nesta terceira etapa da reflexão. Não duvide, nem desobedeça de uma ordem divina. Quando Deus diz, Ele cumpre. Se Deus diz que quer salvar toda a humanidade, Ele vai e tem poder para salvar. Se Deus diz que toda a humanidade está na sua mão, é porque Ele tem poder sobre toda a humanidade que reside no mundo e, se houver, fora do mundo. Porque Deus é dono de todo o universo, de todo o cosmos. É evidente que há entre o ser humano a condição da vida material e a condição da esfera espiritual divina. E é para este momento que Deus quer que nos encaminhemos a Ele. Por isso que foi dito a Ló e também a sua família para que não olhasse para trás. No versículo 26 de Gênesis 19 diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Não desobedeça ao que Deus manda. Se Deus está dizendo a você, para você se arrepender dos seus pecados, ter uma vida de quebrantamento, ter uma vida de busca da palavra do Senhor, faça. Se Deus está dizendo a você para ter um coração mais dobre, um coração mais misericordioso, ter um coração que retrate viver a palavra do Senhor, faça. Porque a humanidade em si, ela está trabalhada por aquele que quer que a humanidade não olhe para Deus e olhe para trás. O inimigo de nossas almas, ele é sagaz cotidianamente, todo o tempo, para que a humanidade queira sempre voltar para o Egito, queira sempre ficar em Sodoma e nunca queira alcançar as mansões da glória celestial de Deus. Primeiro Deus avisa, primeiro Deus tira, mas a destruição há de chegar. Se aconteceu em Sodoma, se aconteceu com Noé, se aconteceu com Sodoma em relação a Abraão e a Ló, se aconteceu no tempo do Velho Testamento, haverá de acontecer no tempo em que vivemos, porque assim Jesus Cristo nos afirma, e assim nos avisa, e assim nos prepara como igreja, para não sermos e ficarmos nem no Egito, nem em Sodoma, nem dentro da devassidão, nem sermos destruídos com os ímpios, porque Deus quer que sejamos justos e justificados pela sua palavra e obedecendo às ordens de Deus. Então, dentro do relato que ouvimos, Ló saiu com a sua família e ninguém poderia desobedecer uma ordem divina. Quantos estão no caminho do Senhor
e agora estão olhando as coisas que o mundo faz, as coisas que o mundo trazia lá atrás. Deus está dizendo nesse período à igreja que ao passarmos esse deserto, não traga as coisas que afetavam o coração do Senhor. Tenha uma dignidade de culto viva, autêntica a palavra do Senhor. Não vá trazer as coisas que desagradam a Deus para dentro da igreja, porque Deus não quer isto. Ele avisou. Diante do que estamos vivendo, isso é um aviso de Deus. Igreja, seja nova. Igreja, se renove. Igreja, se arrependa. Vidas, busquem com mais integridade a palavra do Senhor. Nunca duvide de uma ordem de Deus. Como dissemos, o inimigo das nossas almas, ele quer fazer com que os homens achem que Deus não vai fazer isso. Eu já ouvi, já preguei muito assim, evangelizando. Deus é bom. Se Deus é bom, como vai destruir? Ô filho, filhas, Deus é tão bom que Ele avisa, alerta, chama a razão. E muitos acham que não deve ser, que não deve aceitar, que deve continuar na questão de Sodoma, na questão da devassidão, na questão da desobediência, na questão da ingratidão, na questão de viver a vida e achar que não tem nada na égide espiritual. É o material, é o hedonismo que cresce, é as coisas da fantasia que avulta, é o homem e o seu culto homem. E não querem colocar-se como homem a reverenciar Deus. Não desobedeça a ordem do Senhor. Por amor à sua vida, afaste-se, liberte-se das coisas desse mundo. Por amor à sua vida, não olhe para trás. Talvez esteja falando para alguém neste momento que quer seguir o caminho do Senhor e tem alguém dizendo, vamos para a balada. Posso estar falando para alguém neste momento que quer se libertar do vício e tem alguém dizendo, não, vamos para o vício, vamos para as drogas. Posso estar falando para alguém que neste momento alguém está dizendo, saia urgentemente da condição de prostituição e alguém dizendo, não, na prostituição é melhor. Vícios, droga, devassidão, o título que você colocar fora do desígnio de Deus é a mesma condição de dizer, eu estou no meio de Sodoma e a destruição vai chegar. A Bíblia nos diz, na conclusão, que quando aqueles homens saíram, diz a Bíblia, então fez o Senhor chover enxofre, fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se numa estátua de sal. Alguns dizem, onde está o amor de Deus? O amor de Deus está quando ele ouviu Abraão, que não destruiria justos no meio de ímpios. O amor de Deus está quando enviou anjos no meio da devassidão para arrebanhar e arrebatar justos. O amor de Deus está em que ele tira e diga assim, agora me obedeça. O amor de Deus está reservado, espelhado em Cristo Jesus. A exemplo do que ele fez. Intercede pelos justos e pelos ímpios. Jesus Cristo fez a mesma figura abraônica de interceder por uma humanidade. Senhor, tem misericórdia destes. Foi a palavra da cruz. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Interceder. E Deus continua dizendo, eu vou tirar esses justos do meio de ímpios. Mas os ímpios serão destruídos.
Quem escutar a voz do meu filho, torna-se-á justo. Jesus Cristo vem como um anjo, arrebanhando e arrebatando a igreja. E as pessoas querem destruir anjos, como os de Ló. Já ouvi alguém dizer, não sei em que escritura está, dizendo e afirmando assim: se Jesus Cristo voltar na terra de novo, o povo vai aumentar ele. Que frase infeliz. Porque Jesus agora não virá mais como Senhor, ou desculpem, como homem, virá como juiz. Não virá mais a depender, ele virá agora para julgar aqueles que o abraçaram. E é nessa conclusão que, como anjo, ele quer que cada um de nós alcance a salvação através dele. Porque o mundo vai ser destruído. Mas aqueles que estiverem guardados no caminho do Senhor, diz o 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses, uma palavra muito rica e viva, no capítulo 4, versículos 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Justos. Não olhe para trás. A concupiscência da carne, a concupiscência do mundo, a soberba da vida, isso está no mundo e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor vai permanecer eternamente. Por amor à sua vida, não olhe para trás e liberte-se das coisas deste mundo. Que o Espírito Santo do Senhor, nesta noite, tenha falado ao teu coração, como tem falado ao meu. E que você seja guardado no poder de Deus nesta noite. Você quer fazer uma entrega sua na mão do Senhor? Você nesta noite quer buscar ter uma comunhão mais presente com o Senhor? Convido você a estar colocando sua mente, seu coração, aquilo que lhe atrapalha de ver Deus operar em sua vida. Chame Ele para ser seu Senhor. Diga a Deus: eu não quero mais olhar as coisas deste mundo, as coisas ficam para trás. O apóstolo Paulo tem uma palavra muito viva, que sempre tenho isso como crivo em minha vida: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar. Coloque sua vida na mão do Senhor nesta noite. Deus bendito Pai, aqui há vidas que estão orando comigo. Aqui há vidas que estão, ó Deus, diante de Ti. E que querem, Senhor, serem justificados em Cristo Jesus. Ó Deus bendito, que esta noite propicie mudança na vida de tantos quantos cultuam, nos acompanham nesta noite. E que a Tua misericórdia e graça seja na sua casa, na sua vida, na sua família, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Encerramos o culto desta noite, querendo trazer alguns avisos aos irmãos e a gratidão a Deus por este momento que estamos assim vivendo esses dias. Continuaremos com os nossos cultos, ainda virtual. A minha palavra de gratidão a toda a equipe de informática,
que tem se esforçado sobremaneira para que as transmissões do culto cheguem até os amados nessas lives da igreja, na rede social. Quero agradecer também a nossa educadora religiosa, que não tem evitado esforços para juntamente trazermos este momento na presença do Senhor. Continue orando pelas nossas vidas. A igreja continua em oração pela humanidade. Estamos assim orando pela vida da família do nosso irmão Jeremias, o falecido Jeremias, nossa irmã Maria. A nossa palavra de condolências pela perda do nosso irmão Jeremias, bem como o nosso diácono Cláudio, que perdeu seu ente querido, seu irmão, essa semana que passou. Então minha palavra é que o Espírito Santo do Senhor esteja na vida desses irmãos e de tantos outros que têm enfrentado situações tão difíceis. Que Deus dê uma noite abençoada a cada um. E que o Espírito Santo do Senhor fale sempre ao seu coração. Quarta-feira estaremos juntos. O Grupo Amigo de Missões está com seu trabalho no grupo. A MCM está com seu trabalho no grupo. O Primazia está com seu trabalho no grupo. O GAN também tem seu trabalho. A SMHB, os diáconos, ou melhor dizendo, louvo a Deus pela primeira Igreja Batista em Socorro. O jardim de oração, que é incansável, porque quando a gente cita nomes a gente erra, mas perdoe se esqueci alguns. Que Deus abençoe nossas mensageiras do Rei, não é? Que maravilha termos esse grupo trabalhando na casa do Mestre, fazendo com que vidas estejam sempre tementes ao Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai bendito, esteja na vida de todos, hoje e eternamente. Amém. Vem,